Olá, eu sou a Bia, jornalista e apaixonada por livros, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Drácula de Bram Stoker. Lançado em 1897, esse clássico foi a base para a criação de todo o universo vampiresco como a gente conhece hoje. Dele vieram diversos filmes, séries, adaptações para teatro, desenho, quadrinhos e muito mais. O próprio personagem Drácula ficou famoso a ponto de todo mundo conhecê-lo, mesmo sem ter lido ou assistido o filme. Mas não é para menos, porque mesmo não sendo a primeira obra literária sobre vampiros, é com certeza a maior, mais influente e completa. Então, vem comigo e descubra por que você precisa ler um livro incrível que vai te deixar preso no sofá, intrigado para saber o que acontece na página seguinte. Caso você tenha ficado curioso, a primeira aparição de vampiro na literatura foi no poema Christabel, de Samuel Taylor Coleridge, em 1797. A obra bebeu na fonte de famosas lendas folclóricas do leste europeu, especialmente Romênia e Hungria, que já falavam sobre criaturas bebedoras de sangue. Mais tarde, outros escritores e autores, como John Polidori, também criaram personagens vampirescos. Não que qualquer um deles tenha ficado tão famoso quanto o nosso conde. E, como eu falei, não é para menos. Toda a construção dessa obra te prende do início ao fim. Ele é um romance epistolar, ou seja, construído por meio de fragmentos de diários, telegramas e cartas. Assim, temos o ponto de vista de vários personagens diferentes, dependendo de quem está escrevendo no momento. A história começa quando Jonathan Harker, um jovem advogado inglês, precisa fazer uma viagem a negócios para a Romênia, onde ele vai se encontrar com o famoso conde. Ele deve ficar hospedado no Castelo do Nobre, na Transilvânia, onde eles vão ali firmar um contrato sobre a compra de uma propriedade na Inglaterra. Mas, conforme viaja até o local, John percebe que tem algo muito estranho acontecendo. Isso porque todos os moradores locais com quem ele tem contato tentam dissuadi-lo da ideia de ir até lá. Ele até ganha um terço no meio da viagem. Mas, como já tinha um compromisso firmado, John decide ir até o fim. Assim que adentra o castelo, ele é extremamente bem recebido pelo Conde Drácula. Mas esse cuidado com o hóspede logo vai se transformar em uma prisão disfarçada. O Conde é extremamente autoritário e age de maneira sinistra, tendo total controle sobre o local isolado onde eles estavam. Lá, Jonathan vai passar por várias experiências sobrenaturais que vão dar a ele uma ideia de quem Drácula realmente era. Já a esposa de John, Mina, que ficou na Inglaterra, vai sofrer por semanas sem notícias dele, sem saber como ele está. Mas a mente da moça logo é ocupada quando sua amiga de infância, Lucy, começa a desaparecer durante a noite e ter comportamentos estranhos. Com ataques de sonambulismo, pela manhã a Lucy nunca consegue se lembrar do que aconteceu de noite, mas as marcas em seu pescoço revelam que ela sofreu algum tipo de ataque. Quando começa a perder a sua vitalidade, seu noivo Arthur, Dr. Cyril, Mina e o amigo Quincy Morris vão tentar solucionar o caso. Para isso, eles pedem ajuda do famoso Van Helsing, um holandês que é médico, advogado e professor. Ele logo vem para ajudar e fechar esse grupo. Sem querer dar muito spoiler da narrativa, porque a grande graça dela é não saber o que acontece, eu posso dizer que a trama vai fazer com que você fique aflito, ansioso e com medo, sentindo-se parte da caça ao vampiro. E, apesar de ser um livro antigo, eu achei a escrita extremamente fácil, leve e fluida. Como eu disse, o fato de você querer muito saber o que vai acontecer te impulsiona. Como a obra foi construída em uma época de redefinição, tanto das crenças como da ciência, é interessante ver a mescla dessas duas coisas. Então, enquanto os profissionais eles aplicam progressos e descobertas científicas, tendo ali ótimos resultados com essas aplicações, Van Helsing também vai apontar para a necessidade de um olhar um pouquinho mais sobrenatural sobre as coisas, unindo o conhecimento religioso com o conhecimento prático e as lendas. E nessa mescla, todos os personagens ficam extremamente cativantes, até o próprio Conde, que é o grande vilão da história. Então é muito fácil você ler e ter esse envolvimento. Aparentemente, essa habilidade era algo intrínseco ao Abraham Stoker. Ele teve considerável sucesso escrevendo peças e dirigindo um teatro em Dublin. E, ao contrário do que muitos pensam, Drácula teve sim bastante sucesso na época do seu lançamento. Ao longo da leitura, também fica claro que o autor ele não quis fazer ali um paralelo entre o Drácula real e o seu personagem. Ele apenas usa o nome Drácula porque ele leu em uma publicação equivocada de um historiador que o nome significava demônio, uma alusão às maldades cometidas pelo príncipe da Valáquia, o que era totalmente falso. Vlad Tepes, o personagem histórico, ele era príncipe da Valáquia, e sim, ficou internacionalmente famoso por ser um empalador, ou seja, por matar os seus prisioneiros ou inimigos pelo empalamento, que é quando uma pessoa enfia uma estaca e atravessa o corpo da outra. Ele chegou mesmo a organizar um evento que ficou conhecido como a Floresta do Empalamento, onde 20 mil pessoas foram empaladas. Mas apesar de ter ali atitudes realmente cruéis, Vlad, a figura histórica, não era mal vista pelas pessoas da região. Era mais, na verdade, como um herói nacional, isso porque ele lutou pela liberdade local,
e também lutou contra a dominação turca. E bem, convenhamos que os seus inimigos militares da época também não tinham a melhor das reputações. Vlad Tepes, então, passou a usar o nome Drácula por causa do seu pai. Ele havia se intitulado com a palavra Draco, que não significa demônio, como aquele autor histórico havia colocado, mas sim dragão, o que era uma homenagem à Ordem de São Jorge. Vlad Tepes então pega o nome paterno, adiciona o sufixo A e vira Drácula, filho do dragão. Bom, o livro também teve diversas adaptações para o cinema, com certeza você já deve ter assistido alguma delas, mas a maioria não é fiel à história. Muitas delas trocam personagens, excluem, adicionam, outras também não captam a essência do negócio, tornando a história até um pouquinho cômica e ridícula, o que é totalmente diferente do livro. No livro existe uma atmosfera crível, você lê e se sente ansioso, angustiado, com vontade de entender. Existe ali toda uma construção que faz com que você creia. O que não acontece nos filmes, muitas vezes, de fato, viram coisas assim, clichês e bonachonas. Por isso eu sempre indico que vocês leiam, porque de fato é muito melhor. Esse livro, na verdade, já estava na minha lista há anos, eu fiquei enrolando e demorei muito para ler e me arrependi, porque se eu tivesse lido antes, teria aproveitado antes. É muito bom mesmo. Bom, é isso. Se você gostou, já leu ou quer indicar algum livro pra gente falar, só comentar. Lembrando que eu também deixo na caixa da descrição os meus links da Amazon pra você acessar e comprar por eles. Você ajuda o canal fazendo isso e não paga nada a mais. Queria pedir também pra você seguir o meu Instagram, que é @penúltimocapítulo. Lá eu falo um pouquinho da minha rotina de leitura e dou diversas dicas também. Bom, é isso. Tchau, tchau e até a próxima.